tarde, sejam bem-vindos todos. Estamos aqui no evento Somos Conectados, Somos Empreendedoras e meu nome é Vivian. Eu acredito que a gente precisa conhecer para saber usar. Imagina que você tem um iPhone, última geração. Você pegou aquele telefone novinho, alta tecnologia, só que você não explora todas as potencialidades dele e acaba usando só para fazer ligação e receber ligação. Seria um uso um pouco pobre do que é possível fazer com tamanha tecnologia, não é verdade? Então, como é que a gente faz no nosso dia a dia se a gente não conhece o nosso próprio corpo, a nossa própria mente? Será que a gente está utilizando todas as nossas potencialidades no dia a dia? Eu sou Vivian Sterling, eu sou nutricionista e eu trabalho com a abordagem do comportamento e das emoções. Como eu falei, eu realmente acredito que a gente tem que conhecer para saber usar. E enquanto nutricionista, eu percebi que não bastava falar da comida. Não adianta eu falar para você que você deve comer tal coisa ou tal horário em determinada quantidade, se para você isso não faz sentido, se você tem um hábito completamente diferente, se você vem de uma vivência e de uma cultura completamente diferentes. Então, eu fui além da nutrição. Eu fui estudar a neurociência, o comportamento, a terapia cognitivo-comportamental, para que a gente pudesse entender como é que os nossos hábitos são formados. Por que a gente faz o que a gente faz? E se o que a gente está fazendo não está bom, afinal, como mudar esse comportamento? Eu tenho algumas formações e, na verdade, eu gosto de deixar, eu tenho uma amiga que até implica comigo, que ela fala muito mais do que isso. Sim, tem muito mais do que isso, mas, na verdade, o que começou a fazer sentido para mim foi quando eu parei de só aprender para aplicar. Então, não estava fazendo o menor sentido para mim, aquilo que até hoje a gente chama de obesidade mental, eu aprender, e eu não estava aplicando isso nem na minha própria vida e muito menos para os meus clientes e pacientes. E aí que foi a grande virada de chave. Em 2019, eu não tinha rede social, eu não tinha um Instagram, eu não mostrava o meu trabalho para ninguém. Como é que eu ia querer impactar a vida de alguém, inspirar alguém a fazer uma mudança, impactar a saúde mental, emocional e física das pessoas, se eu estava só, eu estudando, me formando. E aí foi, então, que eu brinco, né, que a minha voz começou a sair. E eu vou explicar um pouco mais para vocês dessa minha história ao longo dessa apresentação de hoje. Esse é o meu convite para vocês, que é o que faz sentido para mim hoje. É ter uma mente de aprendiz. Muitas vezes a gente escuta alguma coisa, ou lê o título da palestra, ou mesmo fala, é nutricionista. E aí já coloca aquilo ali numa caixinha. Ela é nutricionista, ela vai brigar comigo que eu estou comendo um bis. Ou, não, mas ela, olha, nutricionista, estou comendo pizza. Né? A gente tem umas caixinhas na nossa mente que a gente começa a classificar as pessoas. E, na verdade, o meu grande convite é para que a gente tenha uma abertura. E foi isso que começou a fazer sentido para mim. Eu só sei que eu nada sei. E quanto mais eu aprendo, mais eu entendo que eu sei de muito pouco. Então, o que eu sei, eu tenho uma grande alegria, uma grande honra de poder passar aqui para vocês. Mas tem muito mais que a gente não sabe. E cada um aqui, eu tenho certeza que tem um grande conhecimento em determinada área, em determinada vivência, em determinada cultura. Então, fica o convite também para a gente não só se abrir para escutar, mas também de aperfeiçoar, de aprimorar e de mostrar as nossas próprias potencialidades. Porque eu tenho certeza que todo mundo tem as suas próprias habilidades, seus próprios dons, e que a gente pode, sim, colocar isso em serviço do mundo. Então, foi muito interessante a minha palestra ser depois da psicóloga Viviane, que ela trouxe essa estrutura da terapia cognitivo-comportamental. E que realmente foi preciso que eu entendesse como esses hábitos da gente são formados. A Ivani também falou mais cedo, psicóloga, exatamente sobre a saúde emocional. Mas de onde é que vêm as nossas emoções? Como é que os nossos hábitos se constroem através dessas emoções? Eu não posso falar de alimentação sem falar de hábitos, sem falar de cultura, sem falar de como é que a gente se comporta. Então, os nossos pensamentos são o começo de tudo e a base de tudo. E eu sou instrutora de Mindfulness,
que eu não sei se vocês conhecem, é um estilo de vida baseado na atenção plena e que é treinado através da meditação e através dos nossos atos no dia a dia. Então, o convite do Mindfulness é para que a gente seja curioso em relação aos nossos pensamentos. Será que o que eu estou pensando é verdade? Será que o que eu estou pensando está fazendo sentido realmente? E muitas vezes a gente está pensando alguma coisa que nem aconteceu ainda, ou que aconteceu lá ontem, anteontem, 10, 15, 20, 30 anos atrás. E tudo o que a gente está pensando, esteja acontecendo agora mesmo, ou esteja projetando para o futuro, ou remoendo o passado, está gerando uma emoção na gente. E muitas vezes esses pensamentos, e se der errado? E se as pessoas forem falar de mim? E se eu não souber o que dizer, como me comportar? O que isso está gerando em mim? Está gerando uma ansiedade, está gerando uma angústia. E esse sentimento que eu estou tendo vai fazer com que eu me comporte de determinada maneira. Quem nunca sentiu aquele friozinho na barriga antes de algum evento importante? Ou antes de alguma coisa que a gente estava insegura para acontecer? Esse friozinho na barriga, exatamente. E esse friozinho na barriga, gente, é fisiológico. Porque eu estou pensando alguma coisa, esse pensamento está me gerando uma emoção. O meu corpo responde com neurotransmissores, com hormônios, com conexões que estão acontecendo entre os neurônios no meu cérebro, um caminho de aprendizado neural, e que está gerando uma reação fisiológica. Então, o friozinho da barriga ele é real, porque nessa hora o corpo entende que ele tem que fugir ou lutar. Ele se prepara para a guerra, ele se prepara para a luta. Se ele se prepara para a luta, ele tira da frente outras funções menos importantes, como, por exemplo, digerir comida. Para o corpo não é importante digerir comida, ele quer simplesmente sobreviver. Então, o friozinho na barriga ele é real, ele está acontecendo. E aí, tudo que a gente repete várias e várias vezes se torna um hábito. E para o cérebro é importantíssimo a gente ter hábito. Então, a gente teria que tomar microdecisões o dia inteiro, é impossível. Vou escovar o dente com a mão direita ou com a esquerda? Eu vou primeiro abrir a tampinha ou vou primeiro pegar a escova? O que eu faço primeiro? Então, são microdecisões que a gente repetiu já várias e várias vezes ao longo das nossas vidas e que agora são um hábito. Ótimo, que bom que nós temos hábitos. Porém, quais hábitos a gente tem que estão no piloto automático, que é isso quando você não precisa muito pensar no que você está fazendo, e que, de repente, não estão mais fazendo parte da sua vida? Você não quer mais se comportar daquele jeito. Pode ter servido no passado e está tudo bem, a gente olha para o passado e a gente honra a nossa história. Mas pode ser que hoje a gente tenha aprendido coisas novas, a gente queira fazer coisas diferentes, a gente queira se colocar de uma forma diferente. Então, muitas vezes, alguns hábitos a gente quer abandonar. Como é que a gente abandona um hábito? Muitas vezes a gente para pensar nisso somente quando o corpo reclama. É uma diabetes? É uma hipertensão? É uma doença psicossomática? E aí, será que a gente precisa esperar ficar doente, ficar hipertenso, ter um diagnóstico para a gente começar a se cuidar? O que a gente é hoje é o que vai construir o nosso amanhã. Se eu, hoje, tenho 45 anos, mas sei lá, se eu vou viver até os 90, até os 50, até os 95, eu não sei. Mas eu sei que eu quero chegar lá com autonomia, com disposição. Quem foi que falou ontem que tinha pacientes que queriam se sentar no chão? Foi a Tatiana, a fisioterapeuta. Ela tem pacientes que querem se sentar no chão para brincar com os filhos, com os netos, e não conseguem. Então, se a gente quer chegar lá dessa forma, a gente precisa olhar para os nossos hábitos hoje. E isso é resultante do nosso estilo de vida, que a gente pode começar a construir a partir de agora. E não é nada difícil e complexo, são pequenas ações somadas que vão dar um grande resultado. E são pequenas ações possíveis, viáveis, tão simples quanto, muitas vezes, tomar mais água durante o dia, comer uma variedade maior de frutas, legumes e verduras, coisas que a gente pode compreender de uma forma muito didática, tá? Essa divisão do cérebro, mas é só consolidar esse aprendizado, que isso é importante também, de como é que os nossos pensamentos geram esses sentimentos que nos levam ao comportamento. Eu tenho uma parte do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é essa parte lógica, o que nos faz humanos. É o que a gente tem de racional, é o que a gente usa para construir a nossa lógica. Mas, na verdade, quem manda mesmo é o sistema límbico. É o sistema das nossas emoções. E isso, repito, é uma divisão simplesmente didática, porque aqui dentro está
tudo super, hiper conectado. E aí vem a parte da amígdala, que a gente chama de complexo reptiliano, porque é o que garante a nossa sobrevivência. Na linha evolutiva que nos tornou humanos, é a primeira fase do desenvolvimento, que é o que tem o medo, o que tem a ansiedade, porque o medo e a ansiedade, eles nos protegem, eles precisam estar lá, eles precisam acontecer. Então, primeiro eu sinto, e depois eu me comporto em relação ao que eu me senti. E isso é muito importante da gente entender, porque a gente tenta justificar racionalmente o que a gente está fazendo, mas, na verdade, a gente está justificando apenas uma decisão que a gente já tomou com a nossa emoção, com o nosso coração. Então, é importante a gente entender esse processo, porque é preciso conhecer para saber usar. E, a partir do momento que eu sei como é que o processo funciona, eu compreendo onde é que eu tenho que agir. Se eu não estou me alimentando bem, se eu estou indisposta, se eu estou com uma pré-diabetes, se eu estou hipertensa, como é que eu faço para mudar um hábito que já está arraigado em mim há tanto tempo? E como é que a gente alia isso às nossas vidas tão atribuladas, né? Vivemos aqui em grandes cidades, cheias de funções, mães, empreendedoras, mulheres. Como é que a gente concilia tudo isso? Como é que está a nossa mente no dia a dia? E eu tenho certeza que muitas de nós aqui estão presentes, mas talvez o pensamento tenha dado uma fugidinha. A gente começa a pensar, putz, estou com fome, será que vai demorar? Ou, nossa, esqueci de fazer um negócio ontem, ia ligar para minha amiga e esqueci. A nossa mente ela vai se distrair o tempo todo e está tudo bem. A gente tem que aceitar o caos. O caos, ele existe. Não adianta eu querer pensar que, nossa, você agora, igual esse cachorrinho, apenas contemplar o que está acontecendo. Seria ótimo, mas as nossas vidas não nos permitem isso. Mas nós podemos treinar essa habilidade de observar os nossos pensamentos e de nos observar o tempo todo. Porque aí a gente não precisa estar remoendo o passado ou antecipando um futuro que pode ser que nunca aconteça o tempo todo. Porque estamos cuidando, então, das nossas emoções e vamos nos comportar de acordo com o que a gente está escolhendo e não com o que a gente está deixando que aconteça conosco. E como é que eu trago isso para a minha alimentação? Aqui a gente tem uma figura incrível que é duas amigas conversando, comendo um bolo. Mas uma delas está sentada, conversando, comendo bolo. E a outra está pensando, não devia estar comendo esse bolo. E meu nutricionista vai brigar comigo. E como é que vai ser? Será que eu vou engordar? E quantas vezes isso já não acontece no nosso dia a dia, não é verdade? Quantas vezes a gente tem uma culpa que a gente não sabe nem do que, mas, não posso. É isso aqui que vai me engordar. Gente, eu já quero tirar isso da mente de vocês, tá? Não é um pedaço de bolo, nem 3 bis que vão nos engordar, certo? Então, ponto pacífico, entendemos, tá? E eu trago isso em atendimentos individuais, eu trago isso em atendimentos corporativos e eu trago isso em treinamentos e palestras, porque eu realmente acredito que é na inteligência emocional que a gente trabalha para que a gente tenha um resultado. Para que eu possa comer um bolo de chocolate com a minha amiga, simplesmente escutando a minha amiga de verdade e comendo aquele bolo de verdade, sem ter que estar com esses meus pensamentos acelerados, pensando em outra coisa. E aí isso é um exemplo muito simples de como a gente se comporta nesse ciclo. Porque a amiga lá que está pensando que não devia estar comendo aquele bolo de chocolate, que isso vai me engordar, vai me fazer mal, minha nutricionista vai brigar comigo, ela está nesse ciclo. Que é o quê? Não posso comer bolo de chocolate. Quem nunca tomou uma decisão? A partir de amanhã, complete a frase. Ou eu não vou mais comer doce, ou eu começo a dieta, ou eu vou acordar às 5 da manhã e ir para a academia correr todo dia. Alguma decisão dessas, né? Exatamente. Quem nunca, né? Aquela decisão de ano novo, ou aquela decisão depois que você, de repente, pega um diagnóstico, né, de uma diabetes, de uma hipertensão, de um colesterol alto, e aí o médico vem, né, com aqueles números, aqueles exames, você dá aquela assustada, você fala, opa, a partir de agora. Aí você toma uma decisão radical, não vou mais comer doces. Gente, vamos combinar, né? Como é que isso se sustenta? Não dá para se sustentar. Porque aí você até fala, tá bom, não posso. E aí você resiste lá uma semana, 2, até que chega o aniversário de alguém. Ou a amiga chama para tomar um chá, um café e comer um bolo. E aí você fala, tudo bem, eu mereço. Exatamente. E aí você está aqui, você fica desejando, porque eu mereço. Porque, né, imagina... E você fica com aquele desejo, porque o que é proibido, né, dá mais vontade, né?
A gente já sabe que é assim. Aí chega o dia da festinha, você fala assim, então hoje eu vou comer um brigadeiro. Tudo bem, vou comer um brigadeiro. Aí depois desse primeiro brigadeiro, que você meio que engole, né? Você nem sente aquele gosto gostoso, que textura. Não, você, comi um brigadeiro. Aí você fala, bom, eu já comi um, né? Tá tudo bem, eu vou comer outro. Aí depois do segundo, você pensa, bom, já que eu tô comendo mesmo, eu vou aproveitar para me despedir do brigadeiro hoje e amanhã eu começo de novo, né? E aí você vai lá e ao invés de comer 1 ou 2 ou 3 brigadeiros, você come 20 brigadeiros. E aí depois desse exagero, qual que é a sensação que vem? Primeiro que deve dar uma dor de barriga, né, gente? E segundo que você tem também essa emoção aliada a isso. Vem uma culpa, vem uma autocobrança. Não devia ter comido, né? Puxa, podia ter parado no primeiro. E aí, o que você faz? Você novamente olha assim, saí da dieta, deu tudo errado, não tem problema, amanhã eu começo. E aí a gente reinicia esse ciclo, vez após vez, sem cuidar das nossas emoções, sem entender que eu não preciso nunca mais não comer brigadeiro, que eu posso fazer as pazes com a comida, que eu posso fazer as pazes com o meu corpo. Como a Tatiana falou muito bem ontem, o emagrecimento ou a disposição física é decorrente de um estilo de vida. Não é um bolo, um brigadeiro que vai botar tudo a perder. Mas eu preciso entender qual que é o meu estilo de vida, o que eu quero conquistar com isso. Será que eu estou insatisfeita com o meu corpo porque eu estou me comparando o tempo todo com outras pessoas que estão nas redes sociais mostrando apenas os brilhos, né? Porque a gente olha lá o palco das pessoas. E você olha aquela tua vida e fala, poxa, a minha vida não é tão brilhante assim, meu café da manhã não é tão lindo assim. E a gente está comparando o palco das pessoas que estão ali na rede social com o nosso bastidor. E é uma comparação injusta. Eu preciso me comparar com uma única pessoa, que é comigo mesma. Quem eu fui ontem ainda é a pessoa que eu quero ser hoje? Não, tá, tudo bem, eu entendi que eu tenho que mudar algumas coisas. Ótimo, e o que eu tenho que fazer, então, daqui para frente? Como é que eu tenho que me comportar? O que é que eu tenho que olhar, cuidar dos meus próprios pensamentos para que isso aconteça? E o que mais nos alimenta, né? Porque, afinal, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? E não é apenas na comida que a gente se alimenta. A gente se alimenta do ambiente em que nós estamos. Por isso que eventos como esse, onde tem tantas mulheres brilhantes reunidas, são importantíssimos. Rede de apoio é fundamental. Você estar junto de pessoas que te levam para cima. E não aquela pessoa que está o tempo inteiro te criticando, dizendo que você não devia fazer isso. Mas você mudou tanto. Quando alguém me fala isso, eu falo assim, que bom. Graças a Deus, né? Eu quero mesmo melhorar para mim mesma. Em relação a quem? Em relação a quem eu era no passado. Que não adianta eu olhar para quem já está na estrada aí há 15, 20 anos e achar que eu vou ter o mesmo resultado amanhã do que aquela pessoa. Mas eu posso olhar para a minha própria história, honrar a minha própria história e falar, poxa, se eu soubesse o que eu sei há 20 anos atrás, teria sido diferente? Teria. Mas talvez eu nem tivesse trilhado todo esse caminho, se eu não tivesse passado pelo que passei. Então, eu carrego as minhas dores, sim, eu carrego isso como experiência, e não como um peso na mochila, né? Aquela coisa que fica pesando nos nossos ombros. Deixa o peso lá atrás. Carrega só a experiência, carrega só o que você vai usar para te inspirar na mudança. A gente tem que dormir. O sono, muitas vezes, tem aquela coisa, né, da alta produtividade. Então, não. Olha, está todo mundo dormindo, é hora que eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que ser melhor do que todo mundo. Gente, quem não dorme, não aprende. Quem não dorme, não emagrece, já fica a dica. Quem não dorme tem uma série de outros fatores que estão acontecendo durante o nosso sono, que são importantíssimos para a nossa saúde mental, física, emocional. Por quê? Nosso corpo tem um ciclo circadiano, como a gente ouviu a Tati falando ontem, e a gente tem que respeitar esse ciclo. São hormônios, são neurotransmissores. Fisicamente, acontece uma lavagem no nosso cérebro enquanto a gente dorme. Então, se a gente não se permite esse período, a gente vai estar cansado, a gente vai estar debilitado. E eu sei que tem gente que fala assim, não, mas eu durmo 5 horas por noite há anos e me sinto super bem. Será? Como é que está a sua memória? Né? Para começar. Então, a gente tem que realmente fazer uma paz. Olha aí. Será que você está dormindo bem? Né? A gente tem que olhar com muito cuidado
para o nosso estresse e a nossa ansiedade. A gente tem que, é claro, o estresse e a ansiedade, eles estão presentes o tempo todo. E a gente tem que lidar com isso. E é a mesma coisa, né, que eu falo quando a gente está começando um curso de inteligência emocional ou de mindfulness. Achei que era o meu alerta, acabou o tempo. Que, assim, a gente não vai esvaziar a mente e não pensar em nada. Isso não existe. Não vamos criar essa expectativa. Mas o que a gente vai fazer? Aprender a lidar com o estresse do dia a dia. Aprender a lidar com esse leão que está solto o tempo inteiro, aí, que o nosso corpo está assustado o tempo inteiro. A gente vai aprender a lidar com esses nossos pensamentos. E se não der certo? E se ninguém gostar de mim? A gente aprende a lidar com isso, mas eu só posso aprender a lidar a partir do momento que eu entendo que isso está acontecendo comigo. Se eu negar e falar assim, não, isso não, imagina, eu dou conta, né? Eu dou conta, tá tudo bem, não precisa. Não, gente, vamos aceitar o caos. Vamos aceitar que a gente é assim mesmo e que os nossos pensamentos são acelerados, né? Quem aqui nunca falou assim, não dá para mim porque eu sou muito agitada, os meus pensamentos são muito acelerados. E de quem não é, né? Aí é que é para você mesmo, né, que isso é feito, né? E a gente tem metodologias para isso, né? A gente tem a ciência do nosso lado que está trazendo o que é que funciona, o que é que não funciona, porque não adianta eu falar assim, para mim funcionou e eu achar que vai funcionar para todo mundo. É aquela história de você tem uma amiga que foi na nutricionista e a nutricionista passou um plano alimentar para ela e você fala assim, me dá, vou fazer também. Não adianta, gente. É individual, cada um tem uma resposta. Mas o que a gente tem por trás? A ciência embasando as nossas condutas, certo? A gente precisa olhar também, claro, beber água, né? Como eu citei, às vezes é tão simples quanto beber água, uma mudança de hábito. Sabe aquela dorzinha de cabeça que dá no meio da tarde, assim? É desidratação, muitas vezes. E às vezes a gente nem sabe, porque a gente desaprendeu a escutar o corpo, e a gente fala assim, eu acho que eu tô com fome. Aí vai lá e come, né? Tudo, tô com vontade de fazer xixi? Não, acho que eu tô com fome. Tô com sede? Não, acho que eu tô com fome. Tudo a gente acha que a gente tá com fome, né? Aí a gente começa, né? Entra naquele ciclo vicioso que eu expliquei algumas coisas. Movimento é importantíssimo. E isso não significa que todo mundo tem que acordar às 5 horas da manhã e ir para academia. Se você gosta, ótimo. Mas o que mais? Você pode dar uma caminhada, você pode fisicamente brincar, quem tem crianças pequenas, né? Brincar com criança pequena e pegar no colo já é uma atividade. A gente tem que estar atento ao movimento do nosso corpo. A gente foi feito para se movimentar, porque senão chega lá na frente, o corpo começa a reclamar, começa a doer, porque a gente não está dando a manutenção necessária. Lembra da história do iPhone que eu contei lá no começo? É a mesma coisa, né? A gente tem que dar uma manutenção, tem que colocar na bateria de vez em quando para carregar. Se a gente não dá essa manutenção, como é que a gente espera que a gente funcione por tantos anos, que hoje a gente vive cada vez mais, graças aos avanços da medicina, e ok, que bom, mas como é que a gente quer chegar lá na frente? A gente quer chegar indo de médico em médico, de exame em exame, tomando aquela caixa de remédios por dia, ou a gente quer ter autonomia, quer ter leveza, quer ter disposição para poder fazer as nossas atividades do dia a dia? Autocuidado, que vem com empatia, que vem com compaixão. E que são coisas que falam assim, falar de compaixão hoje em dia? Sim, precisamos falar de compaixão e de empatia hoje em dia. E principalmente a autocompaixão. Porque a gente é muito crítico em relação aos outros, mas a gente é muito mais crítico em relação a gente mesmo. Então, que tal se olhar com gentileza, com abertura, com curiosidade e sem julgamentos? E aqui é o que eu trago nas minhas palestras, nos meus atendimentos, tanto individuais quanto grupos, corporativo. É uma pirâmide. Não adianta eu querer falar para você comer uma maçã. Se você não entende tudo isso que eu trouxe nessa jornada, que é simplesmente um alinhamento, uma congruência que a gente tem que ter nas nossas próprias vidas enquanto seres humanos. Você é um ser humano, isso é para você. E talvez a gente esteja olhando só para um pilar dessa pirâmide. Para mim, a saúde física, ela é a base que sustenta isso tudo. Se eu não tenho disposição, se eu não tenho saúde para fazer todo o resto, e muitas vezes a gente fala, não tenho tempo de cuidar de mim. Eu não tenho tempo de cuidar de mim, porque eu estou cuidando do meu negócio, dos meus filhos, dos meus pais. Mas espera aí.
E se você não estiver bem, se você estiver de cama, como é que você vai performar para cumprir todas essas outras tarefas que são exigidas de você? Então, sim, é um pensamento egoísta. Eu preciso estar bem primeiro, para depois cuidar do outro. Se vocês já andaram de avião, vocês devem ter visto na apresentação das comissárias de bordo que, se despressurizar as cabines, máscaras cairão automaticamente e você primeiro coloca a máscara em você, para depois auxiliar a pessoa que estiver do seu lado. Não importa se quem estiver do seu lado seja um bebê, um idoso, uma pessoa debilitada, não importa. Como é que você vai sobreviver para colocar a máscara na pessoa do lado se você não coloca a máscara em você primeiro? Então, a gente tem que olhar para a nossa saúde física, comer bem, beber água, se movimentar. A gente tem que olhar para as nossas emoções, como nós já vimos. Eu tenho que aprender a lidar com as minhas ansiedades, com o meu estresse, com os meus vazios emocionais, porque nós temos, e muitas vezes a gente também acha que é fome e vai descontar na comida, né? E aí isso tudo impacta a nossa saúde mental, porque é a autocobrança, é aquela voz, né, o tempo inteiro que fica falando, você não faz nada direito, você está fazendo tudo errado, você não devia ter feito isso. E para quais pensamentos a gente está dando atenção? Quais pensamentos você está alimentando? E a gente cuida também do ambiente em que a gente vive, e ambientes que a gente deliberadamente escolhe frequentar. Muitas vezes no trabalho a gente não tem esse clima organizacional legal, mas você fala, não, ok, meu trabalho e tal, então eu vou aprender a lidar com isso. Mas em ambientes que a gente mesmo se coloca? Quais ambientes a gente tem buscado? Quais ambientes a gente tem se colocado? Quem são as pessoas que a gente escolhe se relacionar? E mais uma vez, tem pessoas que a gente escolhe se relacionar. Algumas a gente não tem escolha, então a gente pode aprender a lidar com elas, mas outras a gente tem. Então, chega de engolir sapo, né, gente? Chega de achar que, não, eu vou ficar aqui porque é melhor isso aqui do que nada, né? Não, você pode mais e melhor. Você pode sim se valorizar, porque, na verdade, a gente acaba esperando a valorização e o reconhecimento do outro, enquanto, na verdade, a gente tem que se valorizar primeiro, para que esse reconhecimento venha das outras pessoas. Então, é a partir do momento que eu me posiciono, que eu começo a me colocar no mundo e falar, não, esse é o ambiente que eu quero frequentar, são essas pessoas com quem eu quero conviver. E isso vem também da nossa cultura. Quais são os livros que eu estou lendo? Quais são as peças de teatro que eu estou escolhendo? Quais são as músicas que eu estou escutando? Porque sabe que a gente sabe que tem aquelas músicas que grudam, né? Que ficam igual um mantra na nossa cabeça. Que músicas são essas? O que essa letra está dizendo? O que esses livros que estão circulando aí na tua casa estão dizendo? Eles são congruentes com a pessoa que você quer ser hoje? E é claro, a gente está no topo porque é o que alinha tudo isso, né? Então a gente sai da base, que é o físico, e a gente alinha essa congruência, esse alinhamento com o espiritual. Que aí não importa a religião, não estou falando de Deus, de religião, de cada um tem a sua própria espiritualidade. E a gente pode viver isso de diversas formas. Pode ser simplesmente como aquele cachorrinho que a gente viu ali atrás, que estava contemplando a natureza. E é isso. Para aquele cachorro, aquela é a espiritualidade. Para cada um de nós, a gente pode ver nos livros, a gente pode ver nos livros sagrados, a gente pode ver nas igrejas, a gente pode ver nos templos, ou não. Porque cada um vive no dia a dia a sua própria espiritualidade. E essa espiritualidade está latente em todo mundo. E é o que vem alinhando. Que são coisas que a gente não pode negar. A gente simplesmente se abre com gentileza e curiosidade para receber. E aí eu trago aqui o Lewis Carroll para que a gente tenha um norte, para que a gente saiba onde a gente quer ir. Porque essa história da Alice no País das Maravilhas, quando ela está perdida e vai pedir para o gato, que está deitado na árvore, estou perdida, para onde eu vou? E o gato pergunta, mas para onde você quer ir? Ela fala, não sei. Pois é, você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve.